Salve, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Olha só, estamos dando início à nossa sexta semana de aulas online do segundo bimestre. E na nossa primeira aula, a gente vai continuar falando de estratégias de cálculo. Lembra que nós estávamos estudando estratégias de cálculo? De qual operação matemática? Da multiplicação, ok? Deu para recordar? Então eu coloquei aqui uma revisãozinha, né? Porque nós ficamos uma semana aí se preparando para a VA, então achei melhor revisar. Olha só. Nós já estudamos a propriedade comutativa da multiplicação, que é aquela que diz o seguinte, que se você trocar a ordem dos fatores, não vai alterar o produto. Então, 4 vezes 5 ou 5 vezes 4 dá o mesmo resultado, dá 20, né? Tanto 4 vezes 5 como 5 vezes 4 é igual a 20, beleza? Vimos também a propriedade associativa, que diz o seguinte, que eu posso estar associando os fatores da minha multiplicação da forma que eu achar melhor. Então, na multiplicação 3 vezes 5 vezes 2, eu posso começar fazendo 5 vezes 2 primeiro, e depois multiplicar por 3. 5 vezes 2 dá 10, vezes 3 é 30. E aqui eu posso associar o 3 vezes 5 primeiro, que dá 15, depois multiplicar pelo 2, que também vai dar 30. Então, essa é a propriedade associativa que você associa da forma que achar melhor. Vimos também a multiplicação por 10, 100 ou 1000. Coloquei um exemplo aqui, ó. Se eu tiver que multiplicar o 4 pelo 100, eu posso fazer 4 vezes esse 1 que está aqui, né? 4 vezes o 1 dá 4. E os dois zeros que estavam à direita do 100, eu coloco à direita do 4. Então fica 400. E também vimos aqui as estratégias de cálculo para a multiplicação de 20, 30 e 40. Então, por exemplo, 5 vezes 30, eu posso fazer 5 vezes o 3, que é igual a 15. E o zero que está à direita do 3, eu coloco lá à direita do 15. Tranquilo? Então, essas foram algumas estratégias e propriedades que nós já vimos a respeito da multiplicação. Na aula de hoje, o que nós vamos ver? Mais uma estratégia. Isso aí, mais uma, tá? A multiplicação na reta numérica. Então, aguarda aí. Não saia da aula que a gente vai aprender mais uma estratégia. Vou colocar uma imagem para a gente pensar um pouco. Então, pause o vídeo na imagem, leia o problema e tenta responder ele. E aí, conseguiram ler então o problema do Tiago? O Tiago colocou 6 caixas, né? Lado a lado, uma da outra. E cada caixa tinha 40 centímetros de comprimento. Aí eu quero saber o seguinte, as 6 caixas ocuparam o tamanho de uma parede inteira. E aí eu quero saber qual é o tamanho dessa parede. Então, para eu resolver essa multiplicação é muito simples. Basta eu pensar na seguinte conta, né? São 6 caixas, todas de 40 centímetros, então basta fazer 6 vezes o 40. Tranquilo, né? Agora, como eu poderia representar isso numa reta? Então, olha só. Se todas as caixas têm 40 centímetros, então eu peguei esse intervalo da minha reta para dizer que esse pedacinho aqui equivale a um pedaço de 40 centímetros. E depois eu fui pegando intervalos iguais àquele que eu já tinha. Então, se esse pedaço é 40 centímetros, esse aqui é mais 40, aqui é mais 40, mais 40, mais 40, mais 40 e assim por diante. Então, repare que eu tenho uma reta e nessa reta eu estou colocando os números em intervalos iguais de 40 centímetros. Tá vendo essa setinha no final da reta? Ela está indicando que é uma reta orientada. É uma reta que está aumentando de valores conforme eu vou para a direita, tá? Então, é uma reta orientada para a direita. Ela aumenta de valores conforme a gente caminha para a direita. Bom, para eu saber a quantidade, né, a medida total aqui das 6 caixas, como nós já falamos, nós temos a opção de fazer essa multiplicação, mas também eu posso pensar numa sequência. Porque ó, os números que estão aqui colocados na reta são sempre de 40 em 40, então está aumentando 40 centímetros. Então olha só, daqui para cá aumentou 40. Daqui para cá vai aumentar quanto? Mais 40. Então aumentou 40 aqui. Aumentou 40 aqui.
Se eu vier daqui para cá, quanto que vai aumentar? Vai aumentar mais 40. Então aqui eu vou encontrar o resultado 120, né? 80 mais 40 dá 120. E se eu aumentar, se eu colocar mais uma caixa, repare que até agora nós colocamos 3 caixas. Se eu colocar mais uma caixa, vai aumentar mais 40. Bom, aumentando mais 40, 120 mais 40 dá 160. Então já foram colocadas, 4 caixas. Agora, se eu colocar mais uma caixa, vai aumentar mais 40 centímetros. Mais 40. E eu tenho 160 mais 40 vai dar 200, né? Não 240. Bom, e se eu colocar então agora a última caixa, lembra que era um total de 6 caixas? Então, uma caixa, 2 caixas, 3, 4, 5. Se eu colocar a próxima caixa, vai aumentar mais 40 centímetros. E isso vai dar 240 centímetros. Então, respondendo aí o problema do Tiago, né? A parede tem 240 centímetros. Agora, vamos pensar um pouco mais. Quando a gente está sempre somando parcelas iguais, tá? Eu posso trocar essa soma por multiplicações. Nesse caso aqui, eu estou sempre somando 40. Então, eu comecei lá com 0, aí depois ficou 40, depois ficou 40 mais 40, depois ficou 40 mais 40 mais 40, certo? Então, essas somas de parcelas iguais, eu posso estar trocando sempre por multiplicações. Então, eu poderia colocar esse zero aqui, que é o zero do início da reta, como sendo 0 vezes o 40. 0 vezes o 40 vai dar 0, tá? A partir do momento que eu tenho uma caixa, eu posso colocar a multiplicação 1 vezes o 40, que vai dar 40. Quando eu tenho 2 caixas, eu posso colocar 2 vezes o 40, que dá 80, certo? E 3 caixas? Bom, 3 caixas vai ser 3 vezes o 40, que vai ser 120. Então vamos lá, 3 vezes 40, que é igual a 120. E se eu tiver 4 caixas? Bom, aí vão ser 4 vezes o 40, que dá 160. 5 caixas, 5 vezes o 40, que dá 200. E 6 caixas, que era a conta que a gente tinha que fazer desde o início para resolver o problema, 6 vezes o 40, usando a estratégia, eu faço 6 vezes o 4, que dá 24. E esse zero que está aqui à direita do 4, eu coloco à direita do 24 lá. Então ficou 240 centímetros. Essa aqui seria a nossa resposta. Completando a sequência que eu tinha aqui embaixo, 0, 40, 80, ficou 120. Depois eu tenho 160, 200, 240. Bom, como a minha parede acabava ali, né? Então a minha sequência acabou no 240. Mas se fosse uma parede maior, essa sequência iria continuar. Eu poderia colocar aqui uma vírgula e reticências para indicar que a sequência continua. Bom, tudo bem, professor, entendi. Já vi que eu posso representar as multiplicações através de uma reta. Esse é o objetivo da aula. Você conseguir perceber que essas multiplicações todas podem estar associadas a pontos de uma reta. E esses intervalos aqui, de um número para o outro, é sempre uma distância igual, né? No nosso caso, sempre foi aumentando 40. Foi aumentando de 40 em 40. Perceba que a gente acabou montando aqui a tabuada do 40, né? Quando eu começo a multiplicar o 40 pelo 0, pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, eu estou montando a tabuada do 40. Tranquilo? Que é praticamente a mesma tabuada do 4. Só que com um 0 a mais no final. Pessoal, vou colocar agora o primeiro exercício da apostila. Então pause o vídeo, faça a leitura, tente resolver antes do professor e eu já venho com a resposta dele. Aguarde aí.
Só, então como vocês puderam acompanhar aí no problema, nós temos que completar o esquema abaixo, que indica a distância aproximada em quilômetros entre Florianópolis e as outras duas cidades. E aí responder na letra A, qual é a distância de Florianópolis até Curitiba, e na letra B, qual a distância de Florianópolis até São Paulo. Então vamos lá, dá para a gente fazer isso de duas maneiras. Primeiro, vamos perceber que as cidades foram colocadas em uma reta orientada para a direita. Se a reta está orientada para a direita, significa que as distâncias estão sempre aumentando. Então, quanto mais à direita eu tiver na reta, maior vai ser a distância, maior vai ser o número. Aí eu tenho outro detalhe que eu posso preencher essa reta, percebendo que a cada intervalo que eu tenho aqui equivale a 100 km, tá? Então, desse ponto até esse é uma distância de 100 km. Se eu pegar mais um intervalo, tenho mais 100 km. Mais um intervalo são mais 100. Então, se aqui eu tenho 100, 200, aqui só pode ser o 300, certo? Então, a gente tem que a distância entre Florianópolis e Curitiba é de 300 km. Tá? Como que a gente chegou a essa conclusão? Simplesmente preenchendo a reta, né? Completando a reta. Agora, teria uma outra forma de eu descobrir o valor dessa distância? Claro que sim, né? Uma outra maneira é você multiplicar. Ó. São 3 pedacinhos desse aqui, e cada pedacinho desse está equivalendo a um tamanho de 100 km. Tá? Então, poderia ter feito 3 vezes 100. 3 vezes 100, né? 3 partes de 100 vai ser igual a 3 vezes 1 dá 3. E os dois zeros que estão à direita aqui, né? Os dois zeros do 100, eu coloco à direita do 3. Então, eu cheguei à mesma resposta. De duas maneiras, né? Uma delas foi apenas preenchendo a reta numerada. E a outra forma é encontrando uma multiplicação. Agora, vamos preencher até chegar em São Paulo. Então, aqui eu tenho que cada pedacinho desse vale 100. 300 mais 100, 400. 400 mais 100, 500. Se eu pegar 500 mais 100, 600. E 600 mais 100 é igual a 700. Então, qual é, né, a distância de Florianópolis até São Paulo? É de 700 quilômetros. Ok? Tranquilo, né? Agora, uma outra forma de eu fazer, sem ser observando a reta, é pela multiplicação. Ó. Quantos intervalos de 100 km eu tenho até chegar na cidade de São Paulo? São 7. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 intervalos de 100 km. Então, eu faço 7 vezes 100, que vai ser igual a 7 vezes 1 dá 7. E os dois zeros do 100 eu coloco à direita do 7. Então, dá 700 km. Tranquilo? Fácil, né? Vou chamar só a atenção para uma coisa. Um detalhe importante, ó. Quando a gente for contar, a gente vai contar os intervalos, tá? Ó, 1 intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos, 4, 5, 6 e 7. Não é para contar a quantidade de risquinhos, hein? Tem gente que conta assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você contar os risquinhos, você vai acabar errando. Então toma cuidado, tá? É para contar os intervalos, ó. 1 intervalo, 2 intervalos, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos de 100 km. 7 vezes 100, 700. Tranquilo? Então, ó, se liga aí que eu vou colocar o segundo exercício da apostila, tá? E o restante vai ficar de tarefa. Então, não saia daí, preste bastante atenção, leia, tente fazer primeiro, daqui a pouco eu trago a correção. Pessoal, viram o número 2 então? O Ronaldo, ele alinhou 10 tijolos, cada um com 30 centímetros. Então, são 10 tijolos com 30 centímetros cada um, beleza? Complete a reta numérica com os números da sequência até o 10º tijolo. Então, na letra A, ele está pedindo para a gente completar essa reta numérica. É uma reta numérica orientada, né? A gente percebe que ela é orientada para a direita. Então, cada vez que eu caminhar para a direita, eu vou aumentar o meu valor numérico, beleza? Bom, cada pedacinho desse aqui, ó, que eu vou pintar de azul,
ele corresponde ao tamanho de um tijolo. Então, um tijolo tem o tamanho de 30 centímetros. Se eu pegar mais um tijolo, são mais 30 centímetros. Então, aqui eu tenho mais 30 centímetros. Tá? Então, é mais um tijolo aqui. Então, já foi um total de 2 tijolos, certo? E cada intervalo desse aqui da minha reta corresponde a um tijolo e, consequentemente, a 30 centímetros. Então, para eu continuar a montar a minha reta aqui, ó, basta eu adicionar mais 30, né? Se eu fizer 150 mais 30, vai dar 180. Se eu pegar 180 mais 30, 210. 210 mais 30 dá 240. Se eu pegar 240 mais 30, vai dar 270. 270 mais 30 dá 300 centímetros. Tranquilo? Então a gente já preencheu a reta aqui, ó. Bastou a gente ir somando, né? De 30 em 30, né? E a letra B, qual é o comprimento desses 10 tijolos? Bom, reparem, né, primeiramente, que a gente tem 10 tijolos aqui, né? Aqui é um tijolo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tranquilo? Então, o comprimento de 10 tijolos já está aqui escrito, né? É 300 centímetros. Então, eu encontrei o comprimento de 10 tijolos sem ter que fazer um cálculo, apenas preenchendo a reta. Agora, se eu quisesse calcular, né, fazer uma conta, bom, aí bastava pegar a quantidade de tijolos, que é 10, e multiplicar por 30. Certo? 10 vezes 30, que é igual a 300, né? 10 vezes o número 30 vai dar 300 centímetros. Pessoal, então, ó, esse foi o exercício número 2. O 3 e o 4 da apostila vão ficar de tarefa, beleza? Vou colocar aí no final do vídeo. Valeu, grande abraço!